Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre miomas uterinos, o que as mulheres precisam saber. Eu e a doutora Daniele Machado. Eu já vou chamar aqui a Daniele Machado, que é ginecologista, e ela tem um olhar diferenciado para a saúde feminina, para a reposição hormonal, para a ginecologia regenerativa e esteroscopia. Já vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Mioma uterino não é câncer, mas sim é um tipo de tumor benigno nas mulheres que ocorre muito frequentemente, e no ultrassom, vindo o diagnóstico de mioma, surgem muitas dúvidas nas mulheres, então elas acabam ficando assustadas. Será que isso vai crescer? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia necessariamente? Será que eu vou sofrer como alguém que eu conheço que também tinha miomas? Então não necessariamente, a gente vai explicar isso durante a live. A gente vai então explicar o que são os miomas, quem são as mulheres que a gente tem que acionar o alerta para cuidar delas com mais atenção. A gente também vai falar quais são os tratamentos. A gente vai explicar aqui também que na verdade é um conjunto, né? A medicina ela evoluiu muito e a gente tem uma gama de tratamentos, e isso a gente vai encaixar para as necessidades da mulher, para a idade. Então por isso essa live ela é super importante, e de um tumor muito comum, que é o mioma uterino, que é benigno, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que têm problemas muito comuns, né? Até mesmo câncer, que às vezes a mulher tem um tipo de câncer muito comum, por exemplo, câncer de mama, ou mesmo câncer de colo de útero, que é o que eu mais faço aqui, é ginecologia oncológica, cirurgia abdominal. Que eu falo para elas que tem uma coisa boa da sua doença, do seu problema ser muito comum. Isso é bom porque existe muito estudo sobre ele. Então, sempre que existe muito estudo, existem muitas padronizações, existem formas de ajudar. Então, a grande vantagem, né, de ter um problema comum, por exemplo, mioma, é que tem muita gente que cuida disso, e também tem muito tratamento que pode ser utilizado para um maior benefício, dependendo de cada caso. Então, Dani, eu queria que você se apresentasse, por favor. Na sequência eu vou me apresentar, falar um pouquinho da sua formação, sobre aí esse olhar aí para a saúde feminina, para a reposição hormonal, que você faz aí isso muito bem no seu consultório, além de trazer a ginecologia regenerativa e a esteroscopia. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas três áreas aí, e gratidão pela parceria e por estar aqui nessa live ensinando a gente. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? Da vez passada não deu certo, mas se Deus quiser essa vai ser sucesso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Machado. Eu sou formada em medicina na Universidade de Vila Velha e formada em ginecologia e obstetrícia pelo CAN-UFES. O Dr. Alex foi um grande mestre, um professor durante a minha formação em ginecologia. Aprendi muito com ele. Finalizando a residência, eu continuei estudando, e aí eu fiz 2 pós em cirurgia. Uma pós foi em uroginecologia e cirurgia vaginal,
e uma pós em histeroscopia, né, que é a endoscopia do útero. E voltei todo o meu estudo em saúde da mulher, principalmente para aquelas mulheres na menopausa, na transição hormonal, aquelas pacientes do climatério, que é uma área que eu me interesso muito, que na época eu sentia falta, que eu achava que muitas mulheres precisavam ser olhadas com um carinho maior nessa área, e aí eu me dediquei a estudar isso. Então, eu fiz curso, hoje eu trabalho com implantes hormonais, trabalho com toda a parte de terapia de reposição hormonal no consultório. E também para agregar a essas pacientes, principalmente essas pacientes dessa fase, vem a ginecologia regenerativa, que nada mais é do que a gente tentar devolver a função desse órgão, né? A função da vulva, da vagina para aquela paciente. E para uma paciente que está passando por algum transtorno, tanto aquela paciente pós-oncológica quanto a paciente durante o período do climatério e da menopausa, que a gente tem a síndrome geniturinária da menopausa, elas têm muitos sintomas nessa região. A ginecologia regenerativa ela vem com um grande avanço para ajudar a gente nesse tratamento. Então, não é só questão de estética, é questão de funcionalidade mesmo, e a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas pacientes, né? Em termos da histeroscopia, que você me perguntou, a histeroscopia é como se fosse uma endoscopia do útero, é uma cirurgia minimamente invasiva, em que, por meio de uma câmera bem pequenininha, a gente consegue entrar por dentro do útero e enxergar lá de dentro aquela camadinha interna, o endométrio, né? E algumas patologias uterinas, até mesmo alguns miomas podem se alojar ali dentro. E essa cirurgia, esse procedimento possibilita a gente tratar ou até dar alguns diagnósticos. Então, é um tipo de cirurgia que ao mesmo tempo é um tratamento, mas também é um diagnóstico para algumas pacientes. Nossa, sim, a histeroscopia é uma grande ferramenta aí para ginecologia. E eu queria antes falar um pouquinho da minha história, que eu sou cirurgião oncológico, eu formei na UFS também como médico, fui fazer cirurgia geral, fiz 2 anos na Santa Casa de BH, depois eu fiz 3 anos de cirurgia oncológica, e a minha grande especialização lá foi em cirurgias abdominais e pélvicas, com foco muito grande em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia ginecológica. E aí, durante a formação, a gente acaba vendo tudo um pouco separado. A parte da ginecologia oncológica, o estágio do aparelho digestivo, o estágio de câncer de pele, de sarcomas, que são tumores que dão nos braços, no tronco, que eu faço também. E aí é uma formação bastante completa, você se torna um cirurgião muito completo. E por último eu fiz cirurgia robótica em 2020, o robô chegou aqui no estado do Espírito Santo, eu já faço desde que ele chegou, né? Fiz as primeiras cirurgias robóticas do estado, e isso, chegando na ginecologia, né? É muito engraçado que desde os primeiros serviços que eu fui participando, desde lá quando eu voltei para Belo Horizonte, já como cirurgião oncológico, eu percebi que existia uma grande função ali minha. Naquele hospital, eu cheguei, tinha uma abertura muito grande para ginecologia, né, pacientes com câncer, e é bem interessante que o câncer, né, infelizmente, a sua cirurgia, às vezes, ela precisa ser mais agressiva, às vezes você precisa transitar em outras áreas do corpo, você precisa estar ali um tumor no útero, mas às vezes ele está no intestino um pouquinho também, está na bexiga ou está em outro local. A gente, como cirurgião oncológico, a gente tem a formação para isso, do jeito que o câncer apareceu ali, lógico, você vai fazer estudo do caso, você vai entender primeiro antes de operar, né? Dificilmente a gente tem uma surpresa hoje em dia. Antigamente tinha, mas hoje com os exames muito bem feitos, dificilmente você entra numa cirurgia e sente uma surpresa. Nossa, eu não estava preparado para isso. É bem difícil isso acontecer, mas acontece, lógico, que nem tudo é perfeito. Mas é engraçado que o primeiro plantão que eu fui dar de cirurgião geral, lá na Santa Casa de BH, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma cirurgia de retirada do apêndice.
Não, doutor Alex, mas retirada do apêndice é uma cirurgia de cirurgia geral. Mas foi uma coisa inusitada que me chamaram lá na ginecologia, né? Eu tava lá de plantão, ó, estão te chamando lá na ginecologia. Oh, meu Deus, o que será que eles estão me chamando nessa cirurgia? Eu entrei lá na cirurgia, me escovei lá, me preparei, entrei na cirurgia e eles mostraram, olha, tem aqui uma gravidez ectópica, que é quando a mulher, o saco gestacional, o bebezinho, ele não começa a gestar lá dentro do útero, pelo contrário, ele fica ali às vezes fora até. Nesse caso estava na tuba uterina, que é a trompa uterina, e ela estava justamente invadindo, ele pegou no apêndice, ele estava grudado, e eles me chamaram para tirar essa parte, né? Aí eu comecei ali naquilo ali tocar, eu tenho aqui um espaço aqui nesse hospital. E aí eu fui operando, né, fazendo cada vez mais cirurgias complexas. Depois eu vim para a UFES, aqui no Hospital das Clínicas, né, que eu encontrei a Dani lá como aluna também. Agora uma grande colega, grande parceira de cirurgias, de pacientes em comum. E aí lá também eu percebi essa grande função minha. Eu sempre fui cirurgião, de fazer cirurgias abdominais, cirurgias de intestino, estômago, fígado, cirurgias várias, né, melanomas e tudo. Mas eu percebi que eu tinha uma missão muito grande ali na UFES, né, com as minhas alunas, as ginecologistas, principalmente. Também tinham alunos também para se formar como ginecologistas, que era a minha função ali como um médico que teve uma formação, pelo somar da sua formação diferente, mas que tocava ali então a ginecologia, e eu fui me apaixonando cada vez mais. Então hoje, né, eu falo muito de câncer ginecológico, eu trago no meu Instagram como alguém que ajuda mulheres, porque realmente 95% dos casos aqui, hoje aqui no meu consultório, são mulheres, e muitas vezes ginecologia, câncer intestinal também aparece bastante, e muitas vezes, coincidentemente, são mulheres. Então foi algo que eu gosto muito de falar. E sim, nesse período inteiro eu fiz muita cirurgia de mioma, muita cirurgia de endometriose, adenomiose, que são problemas ali, como eu falei, que tocam a minha especialidade. Né? Eu já trago isso no meu consultório, aqui na Clínica Almeida Leite, na Reta da Penha, aqui em Vitória, Espírito Santo, que sempre tocaram as minhas especialidades. Eu sempre gostei de fazer e sempre vi que precisa. Às vezes tem um mioma que é maior mesmo, que é muito grande e que precisa ali de alguém que tem uma certa vivência, né, cirúrgica maior nessas cirurgias difíceis. Tem casos de endometriose que precisa sim de uma habilidade para fazer uma ressecção intestinal, uma ressecção na bexiga ou perto de vasos sanguíneos. Tá aí a minha função. Adenomiose, essas outras patologias que causam sangramento. Às vezes a mulher precisa fazer uma cirurgia mais rápido, né? Olha, tem uma paciente aqui, doutor Alex, que está sangrando, ela precisa de fazer essa cirurgia. Aí, às vezes, muitas vezes, eu estava lá, né, no meu diazinho de operar, não, vamos ajudar ela, vamos fazer essa cirurgia sim. Então, por isso eu trago também esses temas aqui, porque o mioma, né, eu queria que você explicasse agora pra gente, Dani, o que são os miomas, né, e a importância deles, né, porque eles podem causar mesmo muitos problemas na parte da fertilidade da mulher e também problemas de sangramento, piora na qualidade de vida, dor. Então vou passar para você explicar para a gente, Dani, sobre os miomas. Os miomas, ou leiomioma uterino, também te encontra por esse nome, são tumores, neoplasias benignas do útero, são derivadas do músculo liso. Então, o útero ele é dividido em algumas camadas. A camadazinha do meio, que é a camada muscular, é ali, que geralmente é aquele tecido que prolifera e forma os miomas. E a gente classifica esses miomas de acordo com a sua localização. Então, por isso que a gente pega algumas pacientes que têm miomas que nunca tiveram sintomas, que às vezes encontram mioma numa ultrassom de rotina, esporadicamente, e aquele mioma tá ali, inocente, nunca vai causar mal para ela, porque ele está localizado numa região que realmente não causa sintoma. Então, tudo vai depender do tamanho e da localização. Você tem aquela maquetezinha aí, doutora Alex, pra gente mostrar? Vamos mostrar.
Ah, isso. Então, a gente tem aqui a camada interna do útero, que é o endométrio, né? É a camada onde implanta o embrião. É a camada funcional do útero, é a camada que altera de acordo com as variações do ciclo menstrual. É por ali que a mulher menstrua. Quando a gente tem um mioma que ele toca nessa região, a gente chama de mioma submucoso. Esse é um dos miomas que mais causa sintomas como sangramento, porque ele está abaulando essa região, ele está aumentando essa superfície, que é a superfície que faz que a mulher sangra, que descama mensalmente. E além de aumentar a superfície, ele também aumenta a vascularização daquela região. Então é o mioma que a gente considera que sangra mais, que causa mais transtorno para a vida da mulher. Aí a gente pode ter esse mioma só alojado no meiozinho da camada muscular mesmo, né? Que são os miomas intramurais. E esse mioma, ele pode transfixar o útero ou só ficar ali. Então, a gente tem os miomas intramurais ou transmurais, quando ele atravessa toda a parede do útero. E a gente tem esses miomas, eles, dependendo da circunstância, do tamanho dele, ele pode também causar sintomas, como, por exemplo, sintomas de sangramento, mais cólica. Mas eles também podem ser assintomáticos se eles forem miomas pequenos. Vai depender do tamanho deles. E a gente tem os miomas também subserosos, que eles se alojam na parte externa do útero. Então, bem do lado de fora do útero. Esses miomas são os miomas que menos causam sintomas, a não ser que eles cresçam muito. Então, se eles crescem muito para fora do útero, ele pode ali comprimir intestino, comprimir bexiga e causar sintomas de compressão, sintomas de massa. Então, por isso, quando a gente fala que a gente vai encontrar um mioma numa ultrassom, a gente tem que primeiro entender como é esse mioma, onde ele está localizado, qual que é o tamanho desse mioma, porque isso vai definir o tratamento. Por isso que a gente não tem que desesperar, porque tem um tipo de tratamento para cada um e a gente precisa planejar, né? Não é o mesmo tratamento para todos os pacientes. E a gente precisa entender que esses miomas, que são os miomas que mais causam transtorno, que é os miomas submucosos, que ficam ali próximo do endométrio, também são miomas que atrapalham ou que dificultam uma mulher engravidar, porque ele, né, por ele tomar conta dessa cavidade, e essa cavidade uterina ali, onde fica o endométrio, é uma cavidade virtual, que é como se fosse um balãozinho fechado. Eu costumo falar assim, a gente não tem espaço ali dentro, né? Fica tudo coladinho. Quando esse mioma ele tá ali, ele atrapalha o embrião a lidar, a implantar na região certa. E isso pode sim atrapalhar uma mulher engravidar, né? Como também pode causar mais abortos ou predispor uma mulher a ter um trabalho de parto prematuro. Então, uma mulher que estiver programando uma gravidez, que tiver um útero muito miomatoso, o ideal é, às vezes, avaliar esses miomas, tentar tratar da melhor forma possível para depois iniciar o processo de gestação, né? Então, a gente tem que avaliar cada caso, é muito individualizado o tratamento dos miomas. A faixa etária, assim, né, que pode acometer, começa aí dos 30, 35, 40 anos. Ele é muito hormônio dependente. Normalmente, como a Daniele falou, alguns miomas não vão causar sintoma nenhum. Mais ou menos 30% das mulheres têm os sintomas do mioma, vão ter algum sintoma. E 70% não vai ter sintoma algum. Então, na maior parte das vezes, a mulher, essas que não vão ter sintomas nenhum, elas são acompanhadas com exames de ultrassom e revisão do ginecologista, né? Porque o diagnóstico do mioma, ele não é só com ultrassom. Então, a mulher que vai no seu ginecologista, faz seu exame, faz sua avaliação anual e também vai quando tem algo diferente no corpo, o ginecologista ele pode ver, essa mulher está tendo um fluxo menstrual aumentado, ela está tendo um fluxo menstrual prolongado, ela está tendo dor durante a menstruação, ela está tendo aumento de volume abdominal, ela está sentindo peso, alguma coisa ali incomodando ela. Como a doutora Dani falou, às vezes o mioma cresce e o útero que está aqui, na frente do útero aqui fica a bexiga. E atrás aqui do útero passa o intestino, passa aqui. Então, se um mioma cresce e fica muito grande aqui, ele passa a incomodar, dar sintomas urinários. A mulher pode fazer xixi toda hora, não conseguir. Às vezes tem infecção urinárias recorrentes.
ou se ele está comprimindo o intestino, pode dar alguma alteração do hábito intestinal, até mesmo dor ou mesmo constipação intestinal, que o mioma está ali atrapalhando. Então, o primeiro de tudo, que eu acho que é importante, né, Dani, é a mulher conhecer seu corpo, ela conhecer ali seu fluxo menstrual normal, né, ela entender ali que às vezes ela está tendo uma dor na relação, nem sempre é normal essa dor, né, para ter relação, e procurar um ginecologista para se informar. Isso Né, aí. eu queria que você me falasse aí como é que é esse diagnóstico inicial, né, quando você identifica uma mulher com um mioma uterino, você pede exames para ir acompanhando esse mioma, como que seria isso, É, Dani? primeiro que você perguntou, né, que a gente falando que mioma, ele é uma patologia que ela é dependente de hormônio, e isso é uma realidade, porque ele acomete as mulheres na fase reprodutiva. Então, aquelas mulheres que já estão menopausadas, que têm mioma, geralmente esses miomas, eles não causam mais sintomas, porque ela não tem mais aquele estímulo hormonal para aquele útero, para aquele mioma sangrar, crescer mais, né? Exceto alguns casos que eles, né, podem degenerar na menopausa e causar alguns sintomas, mas diante de, né, no normal, não, acomete mais mulheres na fase reprodutiva. E a gente tem uma associação muito grande com as alterações hormonais, sim. Mulheres que têm miomas geralmente têm alguma alteração também hormonal que faz com que esse mioma prolifere mais. E é muito comum de encontrar mioma na mulher mais na madura, na mulher no final da fase reprodutiva. Por quê? Porque ali começa aquelas alterações hormonais do período do climatério. A mulher começa a entrar na transição hormonal, esses hormônios desequilibram um pouquinho e acaba proliferando alguns estímulos que fazem com que os miomas tenham um crescimento nessa fase. Então, às vezes, a gente vai encontrar o mioma em mulheres aí 40 anos, 45 anos. Não que não possa encontrar em mulheres jovens, né? Então, a gente pode encontrar em qualquer fase da vida reprodutiva, mas ele começa a ser mais comum nessas mulheres mais no final da vida reprodutiva, exatamente decorrente dessas alterações hormonais. Ou ele acaba sendo mais sintomático nessa fase, né? Às vezes ele existe ali durante toda a fase reprodutiva, mas quando vai evoluindo para essas alterações hormonais, eles acabam se tornando mais evidentes seus sintomas, principalmente sintomas de sangramento, né? O diagnóstico do mioma é isso, como o doutor Alex falou, alguns sintomas podem fazer um alerta para a gente pensar que pode ter uma patologia uterina como um mioma, como, por exemplo, sangramento, cólica intensa, dores. Nem todo mioma causa dor, mas sintomas de sangramento é bem comum e alguns miomas também podem causar cólica. Então, a gente vai pedir uma ultrassom, que é o exame que a gente faz, né, de inicial, que dá o diagnóstico mesmo dos miomas. É um exame simples, indolor e que é de fácil acesso para todo mundo. E identificando o mioma é aquilo que eu falei, a gente precisa identificar qual é a localização e como que é esse mioma para a gente definir o tratamento dessa mulher. Em alguns momentos, a gente precisa lançar mão de uma ressonância, que é um exame um pouquinho mais acurado para a gente tentar identificar melhor a localização desses miomas. Então, a gente precisa, às vezes, mapear esse útero, porque tem mulheres que têm muitos miomas, e aí, às vezes, o próprio ultrassom confunde a gente na hora de examinar, e a ressonância pode mostrar mais detalhes, mais clareza nesse útero. E aí, a gente vai definir o tratamento. Se for miomas localizados nessas regiões que causam menos sintomas, ou mesmo miomas sintomáticos com tamanhos menores, a gente pode tentar, sim, o bloqueio hormonal, ou por meio de métodos contraceptivos via oral, ou até mesmo os implantes, ou o DIU, o Implanon, são todas terapias hormonais que podem, sim, melhorar os sintomas do mioma. Por quê? Diminuindo o estímulo hormonal para aquele útero, o mioma vai cessar o sangramento, vai diminuir um pouquinho o tamanho e a gente vai conseguir dar qualidade de vida para essas pacientes. Mas nem todo mioma ele vai ser responsível a esse tratamento. Daí que a gente precisa pensar na cirurgia. Ou, por exemplo, se for um mioma
muito sintomático, ou mioma que está ali ocupando toda a cavidade uterina, às vezes a gente não vai conseguir tratar somente com bloqueio hormonal e a gente precisa ressecar, a gente precisa retirar esse mioma dali. E aí a gente pode planejar uma cirurgia, né, que é uma cirurgia de retirada de miomas, né, chamada miomectomia. E a gente pode fazer essa miomectomia de diversas vias, né, doutora Alex? A depender da localização desses miomas e, às vezes, associar essas vias, né? Porque se a gente tem um mioma dentro do útero, a gente precisa da histeroscopia. Se a gente tem um mioma que é mais fora, na parte externa do útero, a gente tem que acessar, né, pelo abdômen. E aí a gente tem a robótica, a gente tem a cirurgia videolaparoscópica, que vai ajudar a gente muito a conseguir retirar esses miomas se for uma paciente que precisa preservar o útero, né? E naquelas pacientes que já têm prole constituída, que já têm filhos, que têm miomas muito volumosos, sangram muito, a gente pode avaliar até mesmo a retirada do útero por completo. Se for um útero muito miomatoso, que que a cirurgia de retirada de mioma não vai valer tanto a pena para aquela paciente, né? Porque às vezes é igual uma coxa de retalhos, né? A gente tem que tirar tanto mioma que a gente tem que considerar até que ponto, né, a gente precisa salvar aquele útero. Então, uma paciente na idade reprodutiva, lógico que a gente vai tentar preservar ao máximo. Mas uma paciente que às vezes não precisa, né, não tem mais desejo reprodutivo, a gente tem que sim considerar a possibilidade de retirar esse útero. E a gente tem outros tratamentos também. A gente tem a embolização das artérias uterinas, que podem diminuir o fluxo sanguíneo para esses miomas, para tentar regredir um pouco do tamanho desses miomas. A gente tem o que a gente chama dos análogos de GnRH, que é um outro tipo de tratamento para inibir, bloquear o eixo. É como se a gente induzisse uma paciente numa menopausa precoce, para a gente tentar reduzir o tamanho desses miomas, né? Hoje em dia a gente também tem até a radiofrequência dentro do mioma, no intraoperatório, para tentar reduzir o tamanho desses miomas, tudo com o intuito de preservar o útero. Então, a gente tem uma gama de tratamento aí, que vai depender de cada paciente, do desejo reprodutivo dela e, como eu falei, da localização desses miomas. E falando assim, né, parece que, nossa, mas então qual que é o melhor? Qual que é o melhor tratamento desses todos? A gente tem que entender qual que é o melhor para você, Exatamente. caso você que tem mioma, tá ouvindo aqui, porque a gente vai combinar várias questões da saúde da mulher, se ela quer ou não quer tirar o útero, por exemplo, se fosse um caso para indicação de esterectomia. Às vezes a mulher ela quer manter o útero por razões pessoais dela. Vamos tentar aqui a miomectomia e a embolização, né? Que você deixaria de tirar o útero e preservaria, né? Então é uma combinação. Cada paciente vai precisar de um tipo e pode ser que na evolução dela ela precise de agregar outras terapias. Tá? Então, eu queria falar de uma paciente que me procurou aqui no final desse ano, do ano passado. Ela tem, né, 37 anos, tá? E ela, mais ou menos aí há 3 anos, ela tem notado assim, um aumento assim, do volume abdominal, acabou fazendo um ultrassom e combinou que foi meio que na época da pandemia. Ela não estava ali na época desses 3 anos aí usando nenhum método contraceptivo, então pode ser que nesses 3 anos até esse mioma que eu vou contar aqui estava atrapalhando ela até mesmo de engravidar, porque como você falou, o mioma ele entra ali, ele pode ocupar e expandir a cavidade endometrial, né? A gente estava falando aqui, que é a parte interna do útero, e ele pode atrapalhar, criar um ambiente ali inóspito para o bebezinho implantar. Então, mesmo às vezes a mulher não sentindo nada, ela pode desenvolver ali uma tendência até aborto, uma tendência a não engravidar, né, por meios normais, naturais. E então ela me procurou porque esse mioma tinha crescido, era um mioma único. É mais comum a gente achar miomas múltiplos, é até um pouco mais comum. Mas existe também um mioma único, que a mulher faz o exame e só tem um mioma. E nesse caso ele tinha
crescido, ele aumentou um pouco como ele era transmural, como você falou, ele tanto tinha a expressão pela mucosa, como ele tinha a expressão subserosa, e ele era grande, ele tinha assim uns 10 centímetros ou um pouco mais. E aí também, somado a isso, ela não tinha filhos, né? Não tinha nenhum filho, então é um alerta aí, né? Para as mulheres, elas estão tendo seus filhos cada vez mais uma fase mais avançada da sua vida, e não tem nada de errado com isso, mas a grande coisa é que ela precisa então ter ainda mais cuidado com essas questões reprodutivas, se programar mesmo. Você está se programando para ter o filho mais tarde, mas se informe também, porque depois dos 35 anos a própria reserva ovariana vai caindo, né? Surgem outras coisas, até mesmo comorbidades. Então, se você cuidar disso, a grande chance que tudo que possa aparecer vai ser contornado, vai dar tudo certo. Mas entenda que precisa também de alguma forma se programar nesse sentido de se cuidar, né? Então, a mulher que tem ali parentes que tiveram miomas, né? Os miomas têm uma raiz genética também, né? Algumas estatísticas falam que 70 a 80% das mulheres vão ter mioma, né? É muito alto. Uma coisa assim, né, que até assusta. Mas como a gente está falando, só 30% que vão ter mesmo alguma alteração na sua vida, né, reprodutiva, ou mesmo de dor, de sangramento. Não é para assustar a live, mas é só para, né, Alertar. isso. A própria obesidade também, como a doutora falou, o mioma ele é muito responsivo a fatores hormonais, e a obesidade ela gera um desbalanço hormonal na mulher e no homem, mas na mulher em especial ela vai ter alterações ali que vão até ajudar a formação do mioma. Então, tem estudos que falam, estudos sobre esterectomia, e a esterectomia é a segunda operação ginecológica mais realizada no mundo. A primeira é a cesariana, em segundo lugar, a esterectomia. E uma das principais causas de esterectomia é o mioma, né? A esterectomia é um tratamento definitivo para mioma. Muitas vezes é o tratamento que vai devolver a qualidade de vida para a mulher, que vai acabar com aquela dor, com aqueles sintomas todos. A esterectomia é considerada hoje o tratamento de escolha quando você precisa realmente, quando você quer realmente acabar toda a possibilidade do mioma voltar, ou de alguma forma, num caso em que houver alguma suspeita de um mioma que for agressivo, ou que estiver crescendo demais. Mas o que eu estava falando é que, como é muito comum, né, então tem que abrir o alerta. Esse estudo da esterectomia fala que é uma operação muito comum. No Brasil, em 2019, foram feitas 192 mil esterectomias, isso no SUS e no privado, e eu nessa época já fazia, né, 2019, fiz várias cirurgias de esterectomia. Esse ano certamente contribuí e ajudei muitas mulheres, porque elas precisavam da esterectomia, né? Então, o mal não é a esterectomia está resolvendo um problema, mas o que eu quero pontuar é que esse estudo falou que está aumentando o número de mulheres com obesidade, e a mulher que entra com uns 25 anos com obesidade ou sobrepeso, ela tem um risco maior de ser submetida à esterectomia no futuro. Veja como a própria obesidade atrapalha, né? Então, também é importante cuidar disso, olhar para isso, né? A minha esposa, a Helena, trabalha aqui no consultório, ela é endocrinologista e ela cuida muito bem dos pacientes com vontade de emagrecer, de cuidar da vida, né? Com um trabalho muito humano, muito bacana. Então, o que eu queria falar é isso. E essa paciente minha de 37 anos que me procurou com mioma único e que tinha crescido, havia uma suspeita até que ele fosse um mioma degenerado, que é quando ele pode virar até um câncer, né? Então, às vezes,
é importante a gente também saber que miomas que crescem demais ou que têm algumas características na tomografia, na ressonância principalmente, suspeitas para ser um leiomiosarcoma, que é a variante maligna e rara, mas essas mulheres merecem uma atenção ainda maior e precisam de um cirurgião oncológico para cuidar delas, que é o que realmente vai fazer diferença na vida delas, que é assim um tumor potencialmente grave. Então alguém que está assistindo essa live pode ficar com medo, mas eu tenho mioma, vai virar um câncer. Não, muito raro isso acontecer. A verdade é que o leiomiosarcoma corresponde a menos de 1% dos tumores malignos ginecológicos. A incidência anual dele é de 6 mulheres em cada 1 milhão por ano. É bastante pouco, mas a gente tem que estar atento porque os métodos de imagem podem detectar algum mioma desse que é suspeito, então vai precisar de um cuidado especial, tá? Uma atenção especial, porque também pelo fato do mioma ser muito comum e dele também às vezes ser, né, na maior parte das vezes ele é benigno, às vezes essa mulher pode demorar para chegar ao tratamento certo dela. Deixa o mioma, depois resolve. Ano que vem eu faço essa cirurgia. Então, por isso que é importante estar diante de um profissional, como a doutora Daniele, para estar identificando, né, um caso como esse, que é raro, repito. Né? Então, pode acontecer de um mioma virar um leiomiosarcoma, que é um tumor maligno, relacionado às células musculares lisas da parede uterina, pode acontecer. E como é muito raro, então uma parcela muito pequena, né? A maior parte das vezes ele já surge já um leiomiosarcoma. Então essa é a grande coisa que eu queria falar aqui, que é a importância de operar com um cirurgião adequado, né? Que ele entende do assunto. Então essa paciente, eu levei ela para uma miomectomia. Eu não indiquei a cirurgia robótica porque quando a gente está em dúvida se é um sarcoma, a gente evita de fazer robótica ou laparoscopia, porque para a gente tirar o útero, às vezes o mioma, que ele é grande, nesses casos, quando ele é benigno, é ótimo porque a gente não precisa cortar. A gente bota ele numa sacolinha, uma bolsa protetora, e vai tirando pedacinho por pedacinho. Vou até botar um vídeo, amanhã eu vou tentar botar um videozinho para vocês verem. Vai tirando pedacinho por pedacinho, com morcelador, é uma técnica que a gente vai tirando, e aí no fundo a mulher nem precisa de cortar, faz só uns cortes pequenininhos, é uma maravilha para a mulher que quer preservar a estética. Mas nessa mulher em específico, que tem suspeita de câncer, não pode. Aí eu fiz uma cirurgia aberta, um corte assim, tipo de cesariana, mas maior um pouquinho. E aí eu consegui tirar o útero, tirar o mioma e preservar o útero. A gente até aplicou uma película antiaderente para formar menos aderências ali em volta do útero, que é um cuidado a mais que a gente tem para não formar aderências ali da pelve, da cirurgia, para essa paciente com 1 ano após a cirurgia poder engravidar, e com fé em Deus, né? Um dia eu vou contar aqui para você, Dani, que essa paciente engravidou e eu ficar muito feliz que deu certo. Então, eu queria que você falasse aí se acontece mesmo dessas pacientes mais novas chegarem aí até você, como é que é isso? Acontece sim. E eu, inclusive, já fiz algumas miomectomias em pacientes jovens que descobriram. Eu tinha uma paciente jovem que ela tinha um mioma totalmente submucoso, subseroso, totalmente fora do útero, e ela tinha um mioma. Ela tinha em torno de 27 anos na época, e ela veio porque o mioma dela, ele era maior do que o útero. Ela nunca tinha engravidado e ela tinha um mioma pediculado na região externa do útero, e a gente, assim, ela não tinha desejo reprodutivo naquele momento, mas era um mioma pediculado que estava grande, né, maior do que o próprio volume uterino dela, que ele poderia se torcer, causar algum sintoma maior em algum momento, e até mesmo algum prejuízo durante a gestação. Aí a gente fala assim, mas é um mioma totalmente subseroso, e aí, por que isso vai tirar? Tem necessidade? Não estava causando sintoma? Mas essa mulher engravida,
e esse mioma cresce e começa a comprimir esse útero. A gente pode ter alguns problemas durante a gestação, como por exemplo de restrição do crescimento do bebê, porque o mioma está atrapalhando isso. O crescimento dele ali junto com o útero naquele momento atrapalha a placenta se nutrir de forma adequada e atrapalha esse bebê também a crescer de forma saudável dentro do útero. E para evitar isso, uma paciente jovem, né, a gente preferiu já fazer a cirurgia e retirar, e ela ficou bem, o útero se recuperou rapidinho e ela tá aí, não teve outros sintomas, né? Ela já era sintomática, mas manteve, foi uma cirurgia em tempo hábil, né? Que ele poderia crescer e a gente ter sequelas maiores desse mioma depois. Então, tudo é programado. Então, pacientes jovens, sim, podem apresentar miomas. E falando de obesidade, obesidade é uma doença que tem aumentado muito. E obesidade, ela aumenta risco para muitas outras doenças, principalmente quando a gente fala de câncer, né? Câncer de endométrio, por exemplo. A gente falou muito disso na nossa live sobre sangramento uterino anormal e eu volto a reforçar, porque o que muitas pacientes não sabem, mas é que a gente tem uma parte da nossa produção hormonal, a gente também produz hormônio a partir do tecido subcutâneo, a partir da gordura. Então, a gente tem o nosso estrogênio produzido pelo nosso ovário, que é um estrogênio ali legal, adequado, mas o sobrepeso, a obesidade pode levar a gente a produzir de forma exagerada outras formas de estrogênio, que são produzidas a partir da gordura, e esse excesso de estrogênio ali naquele organismo faz com que o mioma se nutra mais e cresça mais. Então, uma das causas do sangramento uterino anormal, disfuncional, por conta da obesidade, isso pode acontecer não só para mioma, mas para também espessamentos endometriais, pólipos endometriais, e aumenta também o risco de câncer de endométrio. Então, a gente precisa cuidar dessas pacientes, né, que chegam até nós e orientar sobre isso, porque muita gente não sabe, né, o risco que tem. E quando a gente fala de fatores de risco para mioma uterino, também é interessante a gente lembrar que aumentou o número de miomas também, a incidência, porque as mulheres, elas gestam menos. Então, quando as mulheres tinham um número de filhos, elas passavam pelo menos metade da vida dela reproduzindo, elas não tinham tempo de proliferar esses miomas. E agora as mulheres ou não querem engravidar, não desejam engravidar, ou desejam ter um, dois, no máximo, né? Não passa tanta tempo da vida dela em uma gestação, né? Que são 9 meses que esse útero está protegido de não ter esse estímulo hormonal para esse crescimento de mioma. Então, o número de filhos também interfere nessa questão. E o fato de, às vezes, a mulher entrar muito cedo na puberdade e ficar muito tempo na menarque, né? Que é a fase reprodutiva da mulher. Então, assim, ela entra muito cedo na puberdade e tem uma menopausa tardia, então ela está exposta a um estímulo hormonal por mais tempo, e isso aumenta risco também para mioma. E um fator muito importante, que também está relacionado com a obesidade, é a alimentação. Então, etilismo, consumo de muita gordura saturada, uma alimentação desequilibrada, tudo isso, a alimentação inflamatória, ela também aumenta o risco dessas mulheres a terem mioma, né? Uhum, com certeza, mudou muito o padrão, né, de vida da mulher desde a década de 50. Tem estudos que mostram que mudou muita coisa. Tudo isso é para o bem, mas a gente tem que alertar esse lado negativo, né? Mas sim, as mulheres, né, desde a década de 50, elas, o comportamento delas, no geral, isso é geral. Então acabam fumando, né? Hoje já tem assim uma campanha anti-tabagismo muito grande, mas ainda tem a parcela que fuma ainda, né? Mas o fumo, né, causou muitos problemas, né? Então desde a década de 50, mais mulheres fumam, mais mulheres têm problema com álcool, né? O álcool também é algo também que altera a flora intestinal, promove inflamação no corpo, como a doutora falou. A inflamação no corpo é também uma das causas
para miomas uterinos. É multifatorial, na verdade, mas então essa mulher, ela passou a trabalhar, ter menos filhos, né, ter mais estresse na vida, então isso tudo, a alimentação industrializada, então tudo isso, por isso a gente está vendo mais esses problemas. Ao mesmo tempo, como a gente está falando aqui, evoluiu muito a medicina, né? Então essas mulheres, elas têm hoje a medicina reprodutiva muito forte, e a gente costuma sempre pensar para essas mulheres antes de fazer um tratamento, propor um tratamento, às vezes faz alguma coleta, né, de óvulos, congelamento de embriões, ou pelo menos faz uma consulta com um médico fertileuta, né, da medicina reprodutiva, para ela entender, para ela poder decidir, né? Então isso é muito importante para as mulheres jovens. E teve uma pergunta aí, quais são os sintomas do leiomiosarcoma, que é o câncer de células musculares lisas, que é como se fosse o parente maligno aí dos miomas, né? Repetindo que é mais raro o mioma virar um leiomiosarcoma, mas em alguns casos pode acontecer. E os sintomas, como eu falei, podem confundir um sangramento, o tumor ele acaba crescendo num ritmo maior, então um tumor que cresce muito rápido, a gente tem que tomar um alerta. Dor pélvica, alterações urinárias, intestinais. Esse estudo que eu falei também pode acontecer no mioma que cresce, que é grande, que é benigno, ou vários miomas. Por isso que é importante, então, ter um médico, né, ter uma referência para você ter segurança, fazer os exames direitinho e operar se for o caso, fazer o tratamento hormonal, né, se for o caso. E na maior parte das vezes dá tudo bem, né? Não é um tipo de doença, o mioma em si, que causa muitas mortes, mas causa muitos transtornos, né, na mulher, nesses períodos menstruais muito prolongados. Ela acaba faltando no trabalho, então por isso a gente tem que cuidar, tem que dar atenção. Constrangimento, né? Porque aquela mulher que sangra muito durante o período menstrual, né? Então afeta a qualidade de vida. É uma mulher que fica mais também consumida do ponto de vista nutricional, que está sempre anêmica, não tem, né, disposição para nada, não tem ânimo para nada, acaba atrapalhando no casamento, porque elas, além de sangrar muito, aumenta o período de tempo de sangramento. Então, causa muitas questões mesmo sociais para a vida dessa mulher. Com certeza. Ano retrasado, foi no meio da pandemia, eu peguei uma paciente por robótica, que eu anotei aqui para contar. 2021 ela me procurou, 54 anos, e ela tá ali, né, na perimenopausa e tudo, né? Mas o mioma dela era muito grande, o útero dela era desse tamanho assim, e estava incomodando muito ela, né? Tanto ter relação, estava dando dor, ela estava com anemia, ela chegou com a hemoglobina, né, muito baixa, correndo o risco de ter múltiplas transfusões. Ela usava anticoncepcionais, que às vezes são utilizados para tentar o controle hormonal. Então, às vezes, uma indicação de esterectomia é quando a gente não consegue, de maneira clínica, com controle hormonal, com análogos, né, de NRH, diminuir esse útero ou mesmo parar o sangramento, né? Nem sempre os hormônios diminuem o tumor, que são múltiplos fatores que fazem ele crescer, mas pode ajudar no sangramento, mas mesmo assim ela ainda estava com sangramento. E ela tinha uma questão que ela não queria uma incisão cirúrgica, o sonho dela era não precisar da cirurgia, nem do corte da cirurgia. Mas como a gente não pôde evitar o corte, eu indiquei para ela uma cirurgia por robótica, né? A cirurgia robótica é uma cirurgia modalidade minimamente invasiva, que é ainda melhor do que a laparoscopia, porque ela permite uma movimentação das pinças, um grau de liberdade muito maior, e também uma visão para o cirurgião muito melhor. Então ele consegue fazer uma cirurgia bem mais delicada, com muito mais segurança. Essa paciente que faz essa cirurgia, ela tem menos sangramento, então como ela já era anêmica, na cirurgia robótica ela tinha menos risco de sangrar. Então preserva isso também, né? Ela nem precisou usar nenhum tipo de transfusão.
ela tem menos dor no pós-operatório, porque não precisou de fazer nenhum corte. Quando terminou a cirurgia, a gente pegou aquele útero, colocou ele dentro de uma sacolinha especial, uma endobag, e com o morcelador a gente foi tirando pedacinho por pedacinho. Demorou mais tempo essa hora, tirar todos os pedacinhos ali, demorou uma hora talvez aí só para tirar esses pedacinhos, mas valeu muito a pena, porque ela não tem incisão grande nenhuma na barriga, né? No outro dia ela teve alta, né? Eu fazia dessas cirurgias no Hospital das Clínicas, principalmente, a gente não tinha às vezes toda a condição, fazia aberta. Essa paciente tem 2 ou 3 dias para ter alta, né? E essa paciente que faz por robótica, por exemplo, no outro dia ela vai para casa dela. Olha que maravilha, ela retorna mais rápido para o trabalho, né? Então vale muito a pena. Então, Dani, você tem mais algum outro caso que você queira compartilhar? A gente já falou bastante, eu vou abrir para perguntas, que eu vi que teve gente que perguntou alguma coisa, talvez aqui a gente, para seguir a nossa linha de raciocínio, acabou não respondendo, mas você que está aí, enquanto a Dani fala, se tem mais algum outro caso que ela quer comentar aqui com a gente, ou algo que a gente não falou, que ela quer deixar algum recado importante aqui, Dani. Queria que você falasse também da sua clínica nova, que está tão linda lá, para a gente saber, enquanto alguém faz a pergunta. Então, eu queria alertar, né? Falar sobre um caso aqui e alertar que muitas pacientes, elas, por sangrarem muito, elas normalizam esse sintoma. Porque às vezes elas sangram muito ao longo de toda uma vida, né? E ela trata isso com uma normalidade, assim, é meu fluxo. Eu uso 6 absorventes noturnos no dia e tá tudo bem, é normal, me acostumei assim e vou levando. E às vezes você pergunta numa consulta ginecológica, né, que faz parte da consulta, perguntar, e aí como que é seu fluxo menstrual? Não, tudo ok, regular, tá normal, tá tudo bem. E aí, se você não for muito a fundo na paciente, mas tá normal o quê? Como que é? Quantos absorventes? Elas não falam. E às vezes você vai descobrir pelos exames, né? Então, assim, peguei uma paciente que ela estava com uma anemia gravíssima. Ela chegou pra mim falando que ela menstruava normal, que era normal o fluxo dela. Ela chegou com uma hemoglobina de 9, com uma ferritina de 1, e ela achava que ela estava normal. Era uma paciente que tinha um útero miomatoso. A gente está tratando, é uma paciente que deseja engravidar. Então a gente optou, não eram miomas muito grandes, ela tinha um mioma submucoso importante, que a gente vai tirar, ressecar por via estereoscópica. E vai tentar preservar esse útero para ela gestar. Mas era uma paciente que estava normalizando o sintoma por muito tempo na vida dela. Então ela devia ter uma anemia crônica, o corpo dela acostumou a viver sob uma demanda menor, né? E ela estava sobrevivendo porque ela se acostumou com aquele novo normal ali. Então não estava se sentindo tão fraca porque já era crônico. Mas é isso que eu quero dizer, assim, que a gente não pode normalizar nossos sintomas. Então procura um ginecologista se você acha que o seu sangramento ele tá ultrapassando além do esperado ou que tá sendo um transtorno para você, porque tem como a gente tratar. Você não precisa viver, né, essa vida assim, esse transtorno todo. Tem como a gente amenizar esses sintomas. Então, é mais um alerta mesmo, porque a gente consegue ajudar. Excelente. Porque isso é real, né, Dani? Assim, igual eu falei, eu trabalho muitos anos com ginecologia, né? Então, às vezes a mulher não vai no ginecologista porque tem colher preventivo. Porque eu tô sangrando, então eu não vou no ginecologista, eu tenho que colher meu preventivo, vou esperar um dia que eu não tô sangrando para ir. Mas às vezes essa mulher tá sangrando por um outro motivo, que ela precisa do ginecologista para às vezes ver uma alteração ali grave até, ou potencialmente grave, ou mesmo que está atrapalhando a vida dela, né? Isso é grave também, atrapalhar seu dia a dia não é normal, é grave, como a doutora falou. Então, vai no ginecologista, mas eu estou sangrando. Vai, tem alguma coisa que pode melhorar dali, tem uma margem de melhora muito grande ali. Não vou fazer um exame de ultrassom ginecológico ou de ressonância porque eu estou sangrando. Será que eles vão aceitar
né? Tem uma paciente que me perguntou isso lá no meu direct, aqui no Instagram, né? Então eu costumo responder esses directs, né? Você que está aí, quer me mandar um direct, uma mensagem, pode me mandar, tá? Vou ter o maior prazer em te ajudar de alguma maneira. A gente não pode ajudar como médico, dar uma conduta, um tratamento, que é até proibido, né? Pelo CFM. Mas a gente pode dar uma informação, de alguma maneira ajudar, né? Então ela estava me perguntando, eu falei, não, continua, vai atrás do ginecologista para ele te ajudar, né? Eu fico à disposição, mas se você por algum motivo não puder vir aqui comigo, vai no seu ginecologista e faz o exame, não deixa de fazer. Ela estava achando que não podia fazer, porque estava sangrando a ressonância que ia dar o norte do tratamento dela. Então isso é importantíssimo, isso daí não normalizar esse sangramento. E às vezes elas chegam no consultório, ai, mas você vai me examinar, eu tô sangrando, ai, não dá. Gente, o ginecologista é super acostumado com sangue, então pra gente aquilo ali é a coisa mais normal. Não tem problema se sujar, a gente limpa, tá tudo bem. O importante é a gente entender o que tá acontecendo. Então não precisa ter medo de falar, não precisa ter vergonha de falar e nunca normalize seus sintomas, porque tudo tem solução. E às vezes os pacientes chegam já falando assim, ah, eu sango bastante, mas é normal, sempre foi assim, é meu fluxo mesmo. Não, não é. Alguma coisa está acontecendo para você ser assim. Dá pra gente melhorar. Teve uma pergunta aqui, ó. Ovário policístico pode virar câncer? Quer responder essa? Então, o ovário policístico mesmo não pode virar câncer, mas ele aumenta porque ele é uma doença, uma patologia que mexe com os nossos hormônios. Aí vamos lá mais uma vez falar sobre isso. Esse estímulo hormonal irregular causado por isso, às vezes a gente acha que e só falando assim que ovário policístico não é uma doença do ovário, gente, é muito mais além do que do ovário, mas o ovário é afetado e ali no ovário tem um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal pode sim aumentar risco para câncer de endométrio. Perfeito. Então, câncer de endométrio e câncer de mama também. E é uma alteração que às vezes vem na mulher bem jovem, né? Bem jovem. Ele é mais comum em mulheres mais jovens, né? Então, a gente fala que é uma doença endócrino-metabólica. O ovário, ele está sendo bombardeado ali, ele não é o culpado, ele não é o vilão. Ele está sofrendo nessas condições. Ela está relacionada com o nosso metabolismo de insulina, de glicose. Então, a gente altera a nossa transcrição hormonal, nossa produção hormonal. E o estímulo ovariano, ele é incorreto. Ele não eu falo que os nossos hormônios, eles são cíclicos e eles são pulsáteis. Então, se a gente aumenta muito um hormônio e ele fica contínuo aumentado, isso vai atrapalhar seu ovário a ovular e a funcionar de forma correta. Então, é mais ou menos isso para os pacientes entenderem. É um ovário que ele tenta ovular e ele não consegue. Ele está sendo estimulado para ovular, mas ele não consegue, no fim das contas, eliminar o óvulo. E ali ele começa a produzir outros hormônios em quantidades irregulares, né? Em proporções desequilibradas. E isso causa transtorno e isso sim aumenta o fator de risco para câncer. Mas o ovário policístico ali mesmo, o aspecto de folículozinhos ali, não é um câncer, não é uma doença maligna. Perfeito, eu quero dar foco numa coisa que às vezes a gente fica, né? Ah, poxa, eu tenho ovário policístico, né? Ah, eu tive câncer, que é algo que eu lido muito aqui. Ah, eu tenho endometriose. Por que isso aconteceu comigo? Às vezes a gente não vai saber por que isso aconteceu com você, mas a gente pode achar um pra quê. A gente pode achar um pra quê. Então, pode ser que essa mulher que descubra um ovário policístico ainda jovem, ela pode transformar isso, se ela vê por essa ótica, por exemplo, o que ela pode melhorar da vida dela dali para frente, né? Então, certamente ela vai cuidar um pouco mais da prática de exercício, ela vai cuidar um pouco melhor da alimentação, ela vai observar seu estilo de vida, o que ela pode melhorar. Então, veja que se você descobre algo, mesmo que ruim na sua vida, você pode utilizar isso para o bem. E talvez você não só vai evitar o câncer de endométrio, o câncer de mama, né? Sim, o ovário policístico, se a gente não der atenção, diabetes, né? Também pode... Hipertensão. Então, é você olhar com outro foco. Se você olhar com foco de, ah, meu Deus, e agora? Vou ter tudo isso. Você está ali
se tornando vítima, de alguma forma vítima, mas que você precisa de ser protagonista de alguma forma. Fazer, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o que a vida fez comigo? Eu vou lutar, eu vou na minha médica, eu vou transformar isso para o bem. E assim eu faço as minhas pacientes com câncer também enxergar isso. É muito lindo quando elas enxergam e elas transformam isso para o bem da vida delas, né? Porque se você ficar com o foco no problema, o problema vai crescer. Onde está o nosso foco, expande. Então, eu estava até conversando com uma paciente minha hoje, no meu programa de acompanhamento oncológico. Onde está o nosso foco, expande. Se a gente olhar para o que vem de bom naquilo, que eu posso fazer daqui para frente na minha vida, e isso vai ser bom para mim, o bom para você vai expandir, vai aumentar, não tem dúvida disso. Tá? O médico nunca pode oferecer, nem pode garantir que um paciente vai ficar bem daquele problema, mas ele pode fazer o seu melhor. Você também não pode garantir que você vai ficar bem desse problema, mas você pode dar o seu melhor. Então acho que eu queria dar um foco nisso, que você que talvez fez a pergunta, ficou preocupado, não fique, cuida de você, tá? Que você vai ficar boa. Tenho múltiplos miomas subserosos em região cornual, direita. Ela falou medindo, não sei o tamanho. Ela falou 5x4. O que a gente poderia falar para ela entender, né? Pode ser que ela está preocupada ou que sente alguma coisa. Ela está botando tudo aqui. A gente vai, de alguma forma, te explicar, tá? E a gente fica à disposição para te atender no consultório e te entender mesmo o seu caso, mas dá de repente uma atenção para ela aí, para ela saber aí o que ela pode seguir, Dani. Isso aí, primeiro que a gente tem que entender se esses miomas são sintomáticos ou não, né? A localização deles, ela falou que eles fica na parte externa do útero, né? Como que tá o desejo reprodutivo dela? Se dá pra gente só acompanhar, porque se for um mioma sintomático, que ele tá mantendo aquele mesmo tamanho nos exames, às vezes a gente não precisa fazer nada. A gente só deixa, só observa. Agora, se for um mioma que nessas ultrassons de acompanhamento é um mioma que vem crescendo, vem mudando o padrão, ou algum sintoma que vem surgindo, talvez vai valer a pena sim a gente pensar na possibilidade de retirar esses miomas. Mas se não, a gente não precisa também sair indicando uma cirurgia, né? Toda cirurgia tem seus riscos desnecessariamente para um mioma que às vezes ele está assintomático naquele momento. Então a gente também tem que ponderar, apesar de a gente ter esse espírito cirurgião, né, doutora Alex, a gente também tem que entender quando não indicar a cirurgia. É isso, acho que o princípio básico da medicina é primeiro não faça o mal, né? É um princípio básico de Hipócrates, é o primeiro, né? Então, o médico ele sempre está aí pensando em como melhorar a vida do paciente, mas antes de pensar em como melhorar, ele pensa, poxa, o que eu tenho que fazer para não piorar a vida dele, né? Essa cirurgia vai piorar a vida do meu paciente ou vai causar um risco, né? Então é muito isso. Um paciente que precisa tirar o útero, mas tem muitas comorbidades, é mais idosa, né, não vai poder aguentar uma cirurgia, uma operação, nem mesmo por robótica. Às vezes a embolização vai ser melhor para ela, às vezes o tratamento hormonal, né? Então a gente sempre vai procurar individualizar, respeitando a vontade da mulher, e assim vai dando tudo certo. Boa noite. Todo ano faço o intravaginal e o mioma sempre muito pequeno. E 3 ginecologistas disseram que não precisa retirar, sem nenhum sintoma. Posso confiar? Se o seu ginecologista que está te acompanhando, ele te deu a certeza de que você realmente não precisa retirar, pode confiar no seu ginecologista, que é bem provável, é um mioma desses que a gente só acompanha, que pode ficar aí quietinho, a gente vai só observando. E acompanhar mesmo com o seu ginecologista, porque se em algum momento você vier a apresentar algum sintoma, você já está ali por perto, por alguém que está te acompanhando para te ajudar a solucionar da melhor forma possível também. Uma pergunta aí que é para você, Dani, que é pólipo. O que você fala sobre o pólipo? Até mostrar aqui. Isso. Então, o pólipo, diferente do mioma, ele é como se fosse uma hiperproliferação, uma carninha que cresce, mas na região do endométrio. São outras células. O mioma são células musculares e o pólipo é como se fosse
é como se o endométrio, que é aquela camada interna, ele se duplicasse, ele se dobrasse, como se fosse uma folha dobrada. E forma uma pelinha que fica ali, uma carninha que fica ali dentro. E o pólipo, ele é uma das doenças uterinas que podem causar transtornos de sangramento, dificuldade de engravidar, né? Ele pode tanto ficar só dentro da cavidade uterina ali, como ele também pode descer para o colo do útero, né? Então a gente tem o pólipo endometrial, que é lá dentro, e o pólipo endocervical, que é dentro do canalzinho do útero, tá? Geralmente é uma doença benigna também, e quando a gente encontra um pólipo, é sempre importante biopsiar, identificar, porque a gente tem 99,9% dos pólipos são benignos, mas a gente tem uma porcentagem que pode ser um câncer de endométrio, então a gente precisa sempre ter esse diagnóstico para diferenciar. Top. Quem não assistiu a nossa live sobre sangramento uterino na pós-menopausa, assista. Eu vou até botar no meu stories, eu vou achar ali, vou botar para você que quer saber mais sobre pólipos, sobre sangramento, sobre como evitar o câncer de endométrio, como tratar. Foi bastante interessante. Né? As duas lives se complementam. Se complementam. Achei muito legal a sua mensagem, não normalizar o sangramento, né? E a gente fica à disposição, quem quiser nos procurar aqui no nosso consultório. Queria só que você falasse do seu consultório novo, já está funcionando? Isso, gente. Essa semana, né, já estou atendendo, funcionando no meu novo endereço, que é no Shopping Mestre Álvaro, no Centro Empresarial. É o Instituto Florati, para quem quiser seguir aí no Instagram. É uma clínica voltada para o atendimento integral de mulher, mas a gente também tem pediatria ali, porque a gente sabe que a mulher que está ali, ela precisa passar por todas as fases, e a fase do filho também, que é um papel que a mulher está sempre ali em acompanhamento. Então a gente tem pediatra, a gente tem nutricionista, a gente tem obstetra. É uma clínica que a gente vai trabalhar com terapias injetáveis, infusão de vitaminas, né? Os protocolos injetáveis, tanto de soro quanto venosos, e tentando trazer um serviço bem completo aí para atender essa mulher ao máximo em todo o trajeto da vida dela. Parabéns, Dani. Muito orgulhoso de você, até porque outro dia a gente estava conversando, né? Você estava ali fazendo tudo, né? Você ali na parte da obra, de alguma forma ali conduzindo aquilo, né? E ser médico é muito mais do que ser médico, né? Que muita gente pensa. A gente também tem vida, tem família, né? A gente também precisa se autoconhecer. A gente também precisa fazer atividade física, se curar mesmo antes de curar alguém. E eu acho que isso também é muito importante, né? Medicina é amor. Então, muito obrigado, Dani. Prazer estar aqui contigo. A gente marca outras lives, outros temas. Você que está aí, quiser sugerir um tema de live, fala aí com a gente, deixa aqui nos comentários. E, de novo, agradecer, Dani. Obrigado. Nada, é sempre um prazer participar das suas lives, doutora Alex. Top, gratidão. Ótimo. Gratidão. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Gratidão. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio, e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.